Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho duas notícias para dar para vocês. A primeira notícia é que a partir da semana que vem, minha aula vai ser presencial. Então, vocês irão ter comigo aula presencial, tá combinado? Então, só para vocês entenderem. Então, apenas a minha aula vai ser presencial. Por enquanto, vocês irão ter aula presencial uma vez na semana, que vai ser comigo. Então, por exemplo, o pessoal da noite que tem aula comigo dia de terça-feira, vai ter aula dia de terça-feira comigo à noite. O pessoal da manhã que tem aula comigo de manhã vai ter aula na quarta-feira de manhã. A aula vai ser presencial. Tá combinado? Então, a partir da semana que vem, a nossa aula não será online, apenas a minha aula. Combinado? O resto das aulas continuará sendo online. Então, a gente vai tentar voltar graduativamente. Então, o que a escola pediu para eu? Para eu poder dar minha aula presencial para vocês. Então, a partir da semana que vem, minha aula presencial. Bom, algumas coisas que você já deve estar até careca de saber. Não vai poder entrar sem máscara. A temperatura do aluno vai ser medida na entrada. O aluno que tiver com temperatura febril vai voltar para casa, infelizmente, tá? Porque a gente ainda está no risco da pandemia. Todos os alunos têm que ir com máscara. Na sala vai ter que respeitar o distanciamento. Outra coisa também, todos os alunos têm que trazer a sua própria garrafa de água. Por quê? Porque foi retirado dos bebedouros como que fala? As torneirinhas. Então, não tem torneirinha no bebedouro, para poder evitar a contaminação assim também. Então, todos os alunos irão ter que trazer a sua garrafinha de água já para a escola. Combinado? Álcool em gel também. Todos os alunos vão ter que ter seu álcool em gel. Tá combinado? Então, vamos lá. Só reforçando novamente. A partir da semana que vem, apenas a minha aula vai ser presencial. As demais aulas que vocês irão ter continuará sendo online. O pessoal que tem aula comigo à noite continuará tendo aula presencial comigo na segunda-feira à noite. Não, desculpa, na terça-feira à noite. O pessoal que tem aula comigo de manhã, vamos ter aula presencial na quarta-feira de manhã. O uso de máscara vai ser obrigatório. O álcool em gel também será obrigatório. O aluno tem que trazer, nem que seja um pouco de casa para estar usando. Tá? Garrafinha de água, cada aluno tem que trazer o seu, combinado? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu acho que era mais ou menos isso que a escola tinha me passado. Então, vocês terão uma aula presencial por semana. Aí a gente vai tentar voltar graduativamente, combinado? Mas o que acontece? Vocês sabem que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Aí agora vem todos os alunos me xingando. O que vai acontecer? Na semana que vem eu vou aplicar uma prova. Nossa, deve estar todo mundo me xingando. Como, professor? O senhor vai aplicar a prova justamente na aula presencial porque não aplicou via online? Gente, é porque a nossa prova vai ter que ser presencial, porque eu acho que eu tenho mais 3 aulas com vocês, se eu não me engano. Então eu tenho que aplicar uma prova agora. A gente depois irá ver sobre parasito, se eu não me engano. E depois a gente tem mais 2. Aí uma aula para fazer uma prática e uma aula para a gente aplicar a prova. Então, se eu não me engano, eu acho que eu tenho 3 ou 4 aulas com vocês. Então, o que acontece? A prova de vocês da semana que vem, como vai ser presencial, a prova será presencial. Não irá cair o tema de hoje na prova. Irá cair apenas o tema 1, 2 e 3.
Gente, mas podem ficar tranquilos, estudarem para a prova tranquilo. Não vai ser uma prova difícil, tá? Vai ser uma prova fácil. E o que eu vou fazer para ajudar vocês? Antes da prova, eu irei tirar algumas dúvidas e explicarei algumas coisas antes. Então, por exemplo, eu vou pegar e falar sobre o reino animal rapidinho, vou fazer alguma coisa, vou dar uma explicação dos 3 temas rapidinho para vocês tentarem fazer a prova também. Mas aí estudem. Então, suponhamos, se você anotou aquelas perguntas que eu falo, ó, isso pode cair na prova. E você estudar e você acompanhar a explicação que eu vou dar em sala de aula, o que vai acontecer? Vocês vão tirar aí um 9 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Combinado? Então, nossa prova vai ser semana que vem também, junto com o presencial. Então, semana que vem a gente terá nossa aula presencial, mas o que irá acontecer? Eu irei aplicar uma prova para vocês, mas antes de aplicar a prova, eu vou dar um resumão de tudo que vocês viram até agora, do tema 1, 2 e 3. Lembrando, é um resumão, tá ok? Beleza? Ficou certo? Tudo entendido? Tudo acertado? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar via WhatsApp, que eu irei sancionar todas essas dúvidas que vocês terão. Mas o importante é que a gente vai começar a ter a nossa aula presencial, que foi o que muitos alunos pediram. Professor, quando vai começar a aula presencial? Professor, como vai começar a aula presencial? Então, vocês irão começar a ter aula presencial uma vez por semana. Por enquanto, será a minha aula, tá combinado? Aí também eu já até pedi para que o coordenador do curso venha e se apresente a vocês, pois desde janeiro eu não sou mais o coordenador do curso. Então, o coordenador do curso vai vir, vai se apresentar para vocês. Eu só vou continuar agora com vocês dando aula, tá ok? Desde janeiro, desde o finalzinho de dezembro, eu não sou mais o coordenador do curso de vocês. Então, eu vou pedir para o coordenador novo se apresentar, para que vocês agora, qualquer dúvida que tenham, também possam estar pedindo a ele. Combinado assim? Ficou claro para vocês? Se caso surgir alguma dúvida, pode me chamar via WhatsApp, combinado? Então, o tema de hoje, como a gente já viu, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vírus. Hoje nós iremos ver sobre micologia. Se eu perguntar para vocês assim, alguma coisa sobre micologia, o que vocês veem na mente de vocês quando se faz essa pergunta? Alguns vão falar, nossa, vem de micose, pode ser, vem de alguma outra coisa. Então, para ficar bem claro para vocês, guardem isso na cabeça porque pode cair na prova. Por exemplo, eu posso perguntar, o que é a micologia? Então, a micologia, ela nada mais é que um ramo que estuda, um ramo da biologia que estuda o que? Os fungos, tá? Então, se eu perguntar na prova o que é micologia, vocês podem colocar. É um ramo da biologia que estuda os fungos. Então, a micologia, ela também é conhecida como micetologia, tá? Então, tanto a micologia e a micetologia, ela vai ser um ramo da biologia dedicada totalmente a estudar os fungos. Vocês lembram o que são os fungos? Vamos lá. Se eu perguntar na prova o que são os fungos? Os fungos, eles são organismos heterotróficos, né? Os fungos, eles têm de várias dimensões, né? Os fungos, os organismos heterotróficos ou heterótrofos, né? Por sua vez, o que quer dizer heterotróficos ou heterótrofos? Eles são capazes de produzir, né, o seu próprio alimento, pois ele depende do consumo de material orgânico previamente formado. Então, a gente tem como exemplo os organismos heterotróficos, podemos citar os animais e os fungos. Tá? Então, só consertando aqui, eu falei que os heterotróficos ou heterotróficos
por sua vez, eles não são capazes de produzir o seu alimento, tá? Os heterotróficos eles não são capazes de produzir o seu alimento. Eles necessitam de consumir materiais orgânicos previamente formados, como animais, entre outros. Tá? Bom, aqui a gente podemos ver alguns fungos. Existem os fungos que são benéficos para nós e existem os fungos que causam doenças na gente, correto? Então, quais são esses fungos? A gente pode citar aqui, um dos fungos que a gente pode ver, é o famoso, deixa eu pegar aqui, é o famoso champignon. Quem de vocês aqui já comeu champignon? Então, o champignon ele é um tipo de um fungo também, né? Existem outros fungos parecidos. Não sei se vocês já viram aquele cogumelozinho que ele é bem perigoso. Ele é bem venenoso. Não é o caso do champignon. Ele é mais ou menos, se eu não me engano, assim. Eu não sei desenhar um cogumelo direito, tá? Ele por dentro ele é todo vermelho e tem umas bolinhas brancas. Esse cogumelo ele é muito venenoso. Ele também é um tipo de um fungo, tá? Então ele acaba sendo muito venenoso. Bom, um outro tipo de fungo que são benéficos para nós é as famosas leveduras. Quem de vocês já viram, no caso, quem faz pão, existe o que? O fermento biológico. O fermento biológico ele nada mais é que uma levedura que ajuda a fazer o pão. Existem outros tipos de leveduras que são para a produção de alimentos, como, por exemplo, a levedura da cerveja, que faz com que a gente consiga fazer a cerveja, leveduras de vinho para fazer os vinhos, entre outras também. Tá ok? Bom, aqui a gente tem um pão. A gente também tem os fungos que também crescem sobre o pão e outros alimentos, né? Que são aqueles famosos também bolores. Quem uma vez já pegou um pão que sempre tem aquele bolorzinho assim, ó, né? Do lado, aquele bolor, né? O bolor ele também é um tipo de fungo, né? E a gente também tem aqueles bolores que nascem em cima de um pão. Não sei se vocês já viram também. Um bolor meio esverdeado, né? Opa, deixa eu ver. Meio esverdeado que fica assim em cima do pão também. Aquele ali também é um bolor, tá? Esse caso não é benéfico para a nossa saúde, tá ok? Bom, um outro tipo de fungo também, não sei se vocês já ouviram a história da penicilina. Como que foi feito a penicilina? O que que acontece? Em 1928, Alexandre Fermi, ele fez o quê? Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele era um médico que ele viu muitas pessoas morrerem por infecção na Primeira Guerra. Então, o que que Alexandre Fermi fez? Ele fez depois, com o tempo, ele cultivava as bactérias. Não sei se vocês já fizeram o cultivo de bactérias, né? Ele começou a cultivar essas bactérias em placas. Então ele viu que nasceu bactéria, tudo. Só que o que acontece? Esse Alexandre Fermi, ele precisou fazer uma viagem, foi tirar férias. E nisso ele deixou essa placa que ele tinha feito para analisar essas bactérias, ele deixou em cima de uma mesa. O que que aconteceu quando ele voltou de férias? Quando ele voltou de férias, ele percebeu que aonde tinha nascido um fungo, ele viu que aquela bactéria não havia nascido, não havia tido, não conseguiu procriar, por exemplo, não conseguiu evoluir. Então ele percebeu que dali ele poderia ver uma substância para combater aquelas infecções causadas pela guerra,
né? Então, só depois de um bom tempo, eu não lembro agora o nome dos dois irmãos, ele conseguiu isolar o princípio ativo, que foi daí que nasceu o que? O remédio, a penicilina, o antibiótico penicilina. Então, vocês viram que, como eu já falei para vocês, que alguns medicamentos foram descobertos por acaso, né? Então, a penicilina também ela é feita pela toxina de um fungo, tá? Beleza? Então, as características de um fungo. O fungo, ele pode ser eucarionte, né? O que seria esse eucarionte? Que ele vai apresentar o núcleo acelular separado do citoplasma pela membrana nuclear. Então, você vai ter a célula, você vai ter o núcleo separado. Então, você irá ter o que? Vai apresentar um núcleo separado do citoplasma pela membrana nuclear. Beleza? O fungo ele pode ser filamentoso, né? E ele pode ser também unicelular ou pluricelular, no caso aqui eu não coloquei. Os fungos eles podem ser constituídos de apenas uma célula. Quando ele é constituído de uma célula, ele vai ser unicelular. Como a gente pode ter como exemplo as leveduras, elas são unicelular. Ou pode apresentar várias células, que podem ser pluricelular, tá ok? A parede dos fungos, ela vai apresentar parede celular que contém quitinina, correto? E os fungos, eles podem ser heterotróficos. O que quer dizer esse heterotrófico? Não sei se vocês estão lembrados. Que ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, tá? Os fungos ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Ele depende de um outro material ou um outro ser vivo para se alimentar, para poder assim, não é evoluir, mas para poder assim se formar. É igual nós precisamos se alimentar. Qual que é os nossos alimentos? Geralmente outro ser vivo, né? Então a mesma coisa, os heterotróficos são isso. Não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Eles dependem de outro ser vivo para ser o seu alimento. Bom, aqui eu coloquei um resumo um pouco mais sobre o fungo. Os fungos são organismos unicelular, exemplo, as leveduras, ou pluricelular, que são os filamentosos. Lembrando que unicelular que contém uma única célula e pluricelular que vai conter várias células. Beleza? Se eu perguntar um exemplo deixa eu pensar aqui, de um unicelular e colocar lá uma alternativa, levedura, bolores, tá? Vocês vão saber que é a levedura. Bom, como eu já falei, ele é eucarionte, assexuado ou assexuada, encontrado em águas, no solo, nos alimentos e até no nosso organismo. Podem causar doença. Os fungos mais conhecidos são os bolores, os cogumelos e as leveduras. Os fungos pluricelulares são formados por filamentos chamados de hifa. Estas dão origem aos micélios e aos seus corpos vegetativos. Os fungos possuem enzimas que decompõem material orgânico do meio ambiente, exemplo, animal e vegetal. As doenças causadas pelo fungo são chamadas de micose, que atacam a pele, o couro cabeludo, as unhas e os órgãos internos. Também são grande importantes na indústria de alimentos, como por exemplo na fermentação de queijo, no caso o queijo Roquefort e o Gorgonzola, e outros estão relacionados ao câncer gástrico, porque liberam toxinas, como por exemplo o fungo aspergilo, que é encontrado no grão de feijão, soja e amendoim. Então aqui foi um resumo do que eu falei na parte de cima, que existem fungos que são benéficos, né? No caso que trazem, muitos fungos são utilizados para a produção de alimentos, mas também existem fungos que eles vão causar danos à nossa saúde, né? Que nem aqui como vocês podem ter visto. Bom, doenças causadas por fungos. Existem diversas doenças que o fungo pode provocar na pessoa.
podendo ser desde uma micose de pele, unha, mucosa, couro cabeludo, pode causar também pano branco, tinha, frieira, sapinho, candidíase e por aí vai. Geralmente os fungos eles convivem de forma harmoniosa com o nosso corpo, mas vale lembrar que o fungo ele pode provocar doenças quando consegue driblar as barreiras de proteção do nosso organismo. Vocês lembram que o organismo de vocês, eles têm um sistema de defesa. Quando esse fungo entra dentro do seu organismo e consegue passar por essa barreira de proteção do seu organismo, ele pode causar doença. O que vai acontecer? Ele pode acontecer muito em casos de pacientes que têm uma queda nessa imunidade ou por pacientes que têm ferimentos na pele. Então você imagina, se você está com sua imunidade boa, igual aquele exemplo que a gente citou, a pessoa ela nunca vai morrer de AIDS, ela vai morrer de outra doença que a AIDS debilitou o sistema imunológico daquela pessoa. Lembra que eu fiz aqui o sistema imunológico, a pessoa, tudo. Quando você tem um comprometimento desse sistema imunológico, esse fungo pode ser muito prejudicial à sua saúde, porque ele pode acabar levando que à morte. Então, uma doença de pele, como por exemplo um pano branco, entre outros, pode causar muita doença na pessoa que tem o que? A imunidade comprometida. Tá? Às vezes, se sua imunidade está bom, consegue se curar sozinho. Mas quando sua imunidade está debilitada, é muito mais difícil. Tá? Além disso, embora as infecções fúngicas sejam, na maioria das vezes, superficial, o que quer dizer? Geralmente são na pele. Mas o que acontece? Se ela não for facilmente tratada, existe espécie de fungo que pode causar lesões profundas e até mesmo atingir a circulação sanguínea, indo parar em órgãos como o pulmão, como é o caso do esporotricose, hipotoplasmose e o aspergilo. Então, por exemplo, se você tem uma lesão, você tem uma doença, você está lá, suponhamos aí que você foi e acabou tendo uma doença causada por um fungo. Você não tratou direito, o que pode acontecer? Esse fungo ele pode entrar na sua pele através de uma lesão, ou pode causar uma lesão profunda. Ele vai entrar na sua pele, vai cair na corrente sanguínea, faz de conta que esse pretinho aqui é a sua corrente sanguínea, e como o sangue passa por todo o seu corpo, aquele fungo pode ir pela corrente sanguínea indo parar em outros órgãos, como por exemplo o pulmão, tá? Comprometendo assim o pulmão e levando a pessoa a óbito, beleza? Bom, aqui temos algumas doenças que são causadas por fungos. Bom, primeiro a gente vamos falar sobre o pano branco, né? Que às vezes a gente vai para a praia, vai para a piscina e pega aqueles famosa micose, o famoso pano branco, que ele também é conhecido como micose de praia, né? Muita gente às vezes vai para a praia e acaba pegando também. Essa infecção ela tem o nome científico de pticeríase veriscolor. Isso eu não vou pedir na prova, tá? Ela vai ser provocada pelo fungo Malacésia furfur. Aqui, ó. Quem de vocês aqui da sala já pegou o famoso pano branco? Que foi numa praia ou foi numa piscina e por aí vai. Já tiveram? Já, né? Alguns já vão falar que tem, outros vão ter vergonha de falar. O que esse pano branco ele vai provocar? Ele vai provocar manchas arredondadas na pele. Geralmente essas manchas são de cor branca, pois o que pode acontecer? O fungo ele vai impedir a produção de melanina. O que é a melanina? É aquele pigmento que dá cor à pele. Então, quando você se expõe à pele, ela fica exposta ao sol, ela vai ser mais comum. Então, não vai
ter a coloração, vai começar a criar aqueles planos brancos. Por quê? Esse fungo ele vai impedir a produção de melanina. Onde que é mais comum esses planos brancos? Sempre é mais comum no tronco, no abdômen, na face, pescoço e braço. Então, vamos lá. Vamos ver se consigo explicar um pouco melhor. Suponhamos que você tem a sua melanina, correto? Que são essas bolinhas aqui, suponhamos. Essa melanina ela vai ser responsável pela coloração do nosso tom de pele, correto? Quando você tem a contaminação provocada pelo fungo Malacese, o que ele vai fazer? Ele vai impedir a produção dessa melanina. Tá vendo? E vai ficar aquelas manchas brancas no seu corpo, o famoso pano branco, tá? Então, lembrando, o fungo malacésio, ele vai causar pano branco, por quê? Porque ele vai impedir a produção de melanina, que é responsável pela coloração da nossa pele, beleza? Se no caso eu perguntar como que o fungo malacésio provoca o pano branco, o fungo malacese ele provoca pano branco porque ele vai impedir a produção de melanina, que a melanina é responsável pela coloração da nossa pele. Tá ok? Bom, como tratar? Não sei se vocês já foram numa piscina, numa praia, acabou tendo esse pano branco e depois acabou indo passar no médico. O tratamento ele costuma ser feito com creme ou loções ou até mesmo base. Mas o que contém nesses cremes que vai combater esse fungo? Geralmente vai ser um antifúngico. Quais são esses antifúngicos? Deixa eu pegar aqui. Vai ser o clotrimazol ou miconazol. Então, geralmente você vai ver muito produto antifúngico com esses ativos, clotrimazol ou miconazol. Mas lembrando, sempre tem que procurar um dermatologista. No caso de lesões muito grandes, pode-se indicar o uso de comprimido, como fluconazol. Então, tem médico, se o médico vê que a lesão é muito grande, o médico, além de passar o creme para você poder passar na pele, aqui, para você passar o creme na pele, em cima dos panos brancos, o que o médico vai fazer? Ele também pode dar um comprimido para ajudar a tirar esse pano branco, a diminuir esse fungo que está no seu corpo. Beleza? Deu para entender? Por exemplo, às vezes você tem uma micose de unha. No caso, não é a mesma coisa que o pano branco. Mas às vezes o médico passa um esmalte para você passar na unha, com cotrimazol ou miconazol, mas ele também pede para você tomar um fluconazol ou um itraconazol para combater aquele fungo de unha, tá? Aquela micose de unha. Beleza? Vamos para o próximo? Bom, continuando a nossa aula sobre doenças causadas por fungos, então a gente tem aqui também a famosa tinha. Bom, a tinha é chamada de dermatofitose. Esta infecção fúngica também é conhecida como tinha e pode atingir diversos locais do corpo, desde pele, cabelo, unha. Ela é provocada pelo fungo, aqui ó, pelo fungo, deixa eu pegar a caneta aqui. Ela é provocada pelo fungo Trichopiton myrosporum ou Epidermophyton. Ai, professor, esses nomes eu não vou conseguir decorar. Calma, gente, calma. Isso jamais eu irei perguntar na prova para vocês. Se eu colocar na prova para vocês, eu coloco, por exemplo, o fungo Tritopyton é causador da tinha, um exemplo. A tinha, o que ela pode comprometer? Tá? Então, é mais ou menos isso que eu posso perguntar. Então, a tinha ela é transmitida de uma pessoa para outra. Como, professor? Através do contato, ou também ela pode ser transmitida pelo solo e também por animais contaminados. Então, aqui eu tentei colocar uma foto, não sei se dá para vocês verem, de como fica a tinha. Tá vendo? Então, lembrando, a tinha ela pode acometer pele, cabelo, unha
ela pode ser provocada, ela é provocada pelo fungo Trichopton, né? E a gente tem vários outros tipos de tinha. Então, por exemplo, a tinha corpórea, também chamada de impinge e surge em qualquer área da pele, tá? Então tem aquela famosa impinge, não sei se vocês já viram, impinge, né? Que às vezes nasce na mão, em qualquer parte da pele. Aí a pessoa vai lá, cega com a caneta para não crescer mais, tudo, né? Temos a tinha do pé, chamada também de frieira ou pé de atleta, que ela é localizada entre os dedos do pé. Então já viu aquelas pessoas que tem aqueles parecendo umas feridinhas entre os dedos do pé? Aquilo ali também é uma tinha, tá? Temos a tinha cruris, que se desenvolve na virilha, que fica aquele vermelhidão perto da virilha, fica parecendo com esse aqui, só que, tá vendo? Fica parecendo com essa imagem aqui, só que bem próximo à virilha, entre a coxa e a perna na virilha ali. Temos a tinha captis, que ela é do couro cabeludo, que é mais comum em criança e pode provocar a queda de cabelo no local. Tá? Então acho que eu estou virando criança novamente, porque eu estou perdendo todos os meus cabelos. Mas aí já é por causa da idade. Bom, temos a tinha de unha, que torna a unha espessa e sem brilho. Tá? Então, por exemplo, eu posso perguntar numa prova, também chamado de freira ou pé de atleta, que é localizada entre os dedos do pé, se dar um nome de tinha corpórea, tinha curis, tinha capitalis ou tinhas do pé? Um exemplo, tá? Mas só lembrando, fungos não cai na nossa prova de semana que vem, beleza? Bom, como se dá o tratamento da tinha? O tratamento é feito com pomadas antifúngicas. Olha ele aqui de novo, ó. Miconazol, clotrimazol ou itraconazol. E pode durar semanas a meses. Quando há uma infecção grave ou quando a unha está muito afetada, pode ser necessário o uso de medicamento em comprimido, como fluconazol, itraconazol ou terbinafina. Durante o tratamento, é essencial secar bem os pés após o banho e evitar sapatos fechados por muito tempo. Tá? Então, o tratamento dele também é assim. O grande problema de se tratar a tinha, o que acontece? A pessoa é a mesma coisa quase como se tratar uma bactéria. O que acontece? A pessoa vê melhora e acaba deixando o tratamento de lado. Quando essa tinha volta, ela volta muito pior. E é perigoso esses remédios antifúngicos não fazerem mais efeito. Então, tendo que tomar um outro medicamento. O tratamento para a tinha, ele não é rápido. Ele pode durar, como a gente vê, em semanas e até meses. O grande problema é esse, que a pessoa às vezes não tem paciência ou às vezes começa a melhorar e larga o tratamento, tá? O tratamento ele pode ser por via oral ou pomada ou creme para passar no local. O médico ele pode passar as duas formas para a pessoa. Pode passar na forma de creme, pomada, né, que tenha antifúngico, e ela pode dar também por via oral para tratamento desse fungo. O medicamento utilizado, não sei se vocês já ouviram falar, fluconazol, itraconazol ou terbinafina. O fluconazol de 150 mg, para você ter uma ideia, ele se toma uma vez por semana. Tá? O fluconazol de 150 mg é tomado uma vez por semana. Então, esses antifúngicos que vocês estão vendo aqui, na maioria do tratamento de doenças fúngicas, vão ser tratadas com esses antifúngicos. A grande maioria, beleza? Bom, temos também o esporotricose, que é provocada pelo fungo da família Sporotrix spp. Então, como a gente pode estar vendo aqui, esse fungo ele também pode ser transmitido pela arranhadura do gato, né? Mas, professor, eu fui arranhado pelo meu gato, quer dizer que eu vou ter o esporotricose? Não. Esse gato ele tem que estar
contaminada. Aquela unha daquele gato, ela tem que estar contaminada, né? Para poder. Então o gato às vezes vai lá, arranha o barro ou a areia e acaba se contaminando, e acaba se infectando. E quando ele arranha a pessoa, acaba transmitindo esse fungo à pele da pessoa, beleza? Então esse fungo, como a gente falou, ele pode ser transmitido pela arranhadura de gatos contaminados. Essa infecção de pele, ela provoca o surgimento de caroço, não sei se dá para você ver. Esses caroços, eles são indolor e geralmente eles são avermelhados e que cresce graduativamente. Em alguns casos, principalmente as pessoas com a imunidade comprometida, lembra que eu falei para vocês que o grande problema também dos fungos é quando a pessoa tem a imunidade comprometida? Então, no caso do esporotricose, quando a pessoa tem a imunidade comprometida, pode haver o quê? O surgimento de diversas lesões na pele. Tá? Então, o que pode acontecer? Ela pode se espalhar na pele, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea. Então, o esporotricose, podendo se espalhar pela corrente sanguínea, ela pode infectar outros órgãos. Então, ela pode infectar, como por exemplo, o pulmão, os ossos, as articulações, o testículo e até mesmo ela pode infectar o cérebro, tá? Então, muito cuidado. Geralmente isso vai ocorrer quando a pessoa está com debilitação na sua imunidade, tá? Então, como eu falei, essa micose ela pode ultrapassar a pele e atingir a região subcutânea também. Ela pode comprometer os gânglios, né? Esta infecção, como eu já falei, vai ser provocada pelo fungo da família Sportrix. Onde fica esses fungos? Onde que se encontra esses fungos? Esses fungos eles vão se habitar geralmente na natureza. Eles vão estar presentes no solo, plantas, folhas, madeiras, tá? Essa é uma doença que infectava muito quem? O pessoal da agricultura. Ela também infectava muitos jardineiros, muitos fazendeiros. Por quê? Porque eles iam mexer com plantas, folhas, madeiras ou até mesmo em solos contaminados por esse fungo e não tomavam os devidos cuidados. Então, ele cometia e atacava muito o quê? Os fazendeiros e os agricultores. Beleza? Então, deu para entender sobre esporotricose? Que ele pode, se eu perguntar na prova, como esporotricose pode acometer outros órgãos? Então, assim, ele pode acometer outros órgãos devido ao fungo cair na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ele ir parar em outros órgãos. Ou se, por exemplo, eu colocar assim na prova, uma pessoa tinha um gato infectada pelo fungo da família Sportrix. Acabou sendo arranhada por esse gato. Essa pessoa teve vários problemas de infecção no pulmão, osso e articulação. Me explique o motivo dessa infecção. Então vocês podem colocar, essa pessoa tinha um gato infectado, esse gato infectado contaminou essa pessoa com o fungo da família Sportrix. Esse fungo ficou na pele da pessoa, devido a essa pessoa estar com a imunidade comprometida, esse fungo caiu na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela foi e infectou outros órgãos, como por exemplo pulmão, osso, articulação, testículo e até mesmo o cérebro. Beleza? Se caso eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam para eu ir um pouco mais devagar para vocês poderem fazer essas anotações. Beleza? E qual que é o tratamento? O tratamento ele é feito com antifúngico de uso oral ou venoso, né? Ou por via oral ou por venoso, no caso veia. Como itraconazol de 3 a 6 meses. E no caso mais grave, pode ser necessário o uso de antifúngico venoso, como anfotericina B, podendo durar por 2
12 meses. Então, se também é o caso colocar na prova o que o médico poderia fazer no caso desse fungo ter caído na corrente sanguínea. Então, esse médico poderia dar um remédio antifúngico venoso. Qual seria esse remédio antifúngico venoso? Anfotericina B, né? E o tratamento pode durar de 12 meses. Caso esse fungo não tenha caído, não tenha comprometido outros órgãos, não tenha caído na corrente sanguínea e for só um fungo superficial na pele, o médico pode tratar essa pessoa com itraconazol de 3 a 6 meses. Beleza? Se caso eu perguntar isso na prova, vocês podem colocar tudo isso. Então, se eu perguntar do gato, o que acontece? O gato, se ele tiver infectado as suas unhas, porque o que acontece? Se esse fungo está presente em solo, o gato tem mania de quê? De arranhar o solo, para cavucar, para fazer o cocô, fazer suas necessidades e depois tampar. Nessa, esse solo pode estar contaminado por esse fungo e você vai lá brincar com o seu gato e sem querer ele te arranha. Então, esse arranhado ele pode transmitir esse fungo. Lembrando, o gato ele tem que estar com o fungo entre as unhas, ele tem que estar infectado, tá? Então, ele vai lá e te arranha, suponhamos aqui, aí eu e meus desenhos. O gato foi lá e arranhou aqui, né? E começou a nascer essa esporotricose que está aqui do seu lado, no lado aqui. Começou a nascer, né? Então, se a pessoa ela não tem o comprometimento da sua imunidade, ela tomando itraconazol durante 3 a 6 meses, essa esporotricose tende a sumir. Mas se caso não for bem tratada e a pessoa estiver com a imunidade baixa, essa esporotricose ou esse fungo, ele pode cair na corrente sanguínea, indo comprometer outros órgãos. Nesse caso, quando ela cai na corrente sanguínea, o médico ele pode receitar um antifúngico por via venosa. Qual seria esse antifungo? Seria anfotericina B e o tratamento poderia durar até 12 meses. Beleza? Deu para entender? Então, era uma doença que atingia principalmente fazendeiros, jardineiros e agricultores. Por quê? Esse fungo ele está presente em solo, planta, folha e madeira. Beleza? Ficou claro? O esporotricose? Caso não ficou, mesma coisa. Pode me mandar mensagem via WhatsApp. Bom, o aspergilo, ou aspergilose. Bom, o aspergilose ele é causado pelo fungo Aspergillus fumigatus. Esse aqui até posso perguntar na prova, né? Porque pelo nome vocês vão entender. Por exemplo, se eu perguntar na prova, o fungo Aspergillus fumigatus, ele causa o quê? Ele causa aspergilose? Só pelo nome aqui vocês já vão conseguir saber que ele causa aspergilose. Beleza? Bom, onde que é encontrado esse fungo? Ele é encontrado geralmente aonde? No meio ambiente. Ele pode estar inclusive dentro da casa de vocês. Ele se encontra geralmente em meio ambiente úmido, né? Como cantos de parede ou cantos de banheiro. O que esse fungo ele pode fazer? Ele pode invadir o pulmão. Como, professor, ele vai invadir o meu pulmão? Através do que? Da respiração. Então você respirou. Se tem aquele fungo lá, por aquele lado, lá, né, nos cantos mais úmidos da sua casa, o Aspergillus fumigatus ele vai provocar lesões, chamadas de bolas fúngicas ou aspergiloma, que vai causar tosse no indivíduo, falta de ar, catarro com sangue e perda de peso e febre, tá? Então, esse fungo ele pode causar essas coisas. Ele vai causar uma lesão, né? Essa lesão vai ser chamada de bolas fúngicas ou aspergiloma. Então, essa lesão que está no seu corpo, no caso no seu pulmão, ela vai poder causar tosse,
falta de ar, catarro com sangue e até perda de peso com febre. Então, o que acontece? Essa infecção causada por esse fungo, pelo Aspergillus fumigato, ela vai afetar principalmente qual órgão vocês acham que ela vai afetar? Qual é o órgão principal da respiração? Isso mesmo, ela vai afetar principalmente os pulmões. Imagine o seu pulmão, ele começar a ter as lesões, né? Começar a ter aquelas lesões grandes, ou como a gente tinha falado, apresentar as bolas fúngicas ou aspergiloma. Então, vai complicar o seu pulmão, vai causar essas lesões também, né? E pode provocar também, no pulmão, ela pode causar também, ela pode provocar alergia, né? Apesar de também provocar alergia, ela pode atingir outras regiões das vias respiratórias, causando assim sinusite ou ostite, por exemplo. Então, às vezes, tem muitos de nós que temos sinusite que é causada por esse fungo, pelo Aspergillus fumigato. Por quê? Ele vai comprometer também outras partes das nossas regiões, das nossas vias respiratórias. Então, ele pode acometer o pulmão, como ele também pode acometer outra parte da nossa via respiratória, causando assim a famosa sinusite ou otite, por exemplo. Aí as pessoas que têm sinusite, às vezes o médico pede para limpar bem a casa, né? Para limpar bem, deixar entrar luz, né? Porque esse fungo fica mais em cantos de paredes ou banheiros em lugares úmidos, e quando você abre as portas, janela, deixa sol entrar, esses lugares úmidos cessam, ficam sem esses lugares úmidos. Então, não tendo esses lugares úmidos, o que vai acontecer? Você não vai ter esse fungo. Então, você não tendo esse fungo, você pode não ter o problema respiratório, você pode não ter o que? A sinusite. Às vezes, a sua sinusite pode ser causada por esse fungo, pelo Aspergillus. Tá? Qual que é a forma de tratamento no caso do Aspergillus? O tratamento para a aspergilose é feito com antifúngicos potentes, como itraconazol, anfotericina B, que devem ser usados de acordo com a orientação do médico. Aí eu falei agora de sinusite, vai todo mundo lá correr para comprar itraconazol ou anfotericina B. Lembrando que só o médico ele vai ter esse poder de avaliar o que está acontecendo com você. Mas lembrando que a sinusite ela pode também ser causada por esse fungo, pelo Aspergillus fumigato. Beleza? Bom, outra doença causada pelos fungos são a itoplasmose. O que é a itoplasmose? Ela vai ser provocada pelo fungo Itoplasma capsulato, né? Cuja transmissão acontece como? A transmissão por esse fungo ela vai acontecer pela inalação do fungo presente na natureza. Então, você inalou aquele fungo, é perigoso você ter a histoplasmose. Mas o que acontece? A histoplasmose ela vai ser uma doença que costuma se desenvolver em pessoas que vão ter a imunidade enfraquecida. Quais são essas pessoas que vão ter a imunidade enfraquecida? Tem uma doença que vocês lembram que ela causa enfraquecimento da imunidade. Qual é? Que vocês já viram. E isso, a AIDS, ela pode causar comprometimento da imunidade, enfraquecimento da imunidade. Só que também o que acontece? Pessoas desnutridas, ela também tem enfraquecimento dessa imunidade. Então, a itoplasmose ela pode ser causada, como a gente viu, pelo enfraquecimento da imunidade. Então, pessoas que têm AIDS, pessoas que são desnutridas, podem ter histoplasmose. O fungo, ele pode desenvolver nessas pessoas. Porque se você não está com seu sistema imune enfraquecido, o seu sistema imune vai conseguir combater esse fungo, né? Então,
pessoas que têm a imunidade enfraquecida ou debilitada, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm problema de nutrição ou pessoas que tomam imunossupressor, né? Para que serve o imunossupressor? Para aquelas pessoas que recebem o órgão e seu sistema imunológico não rejeite aquele órgão. Então também pode acometer essas pessoas, tá? Mas são mais raras. Também o histoplasmose ele pode atingir pessoas que inalam uma grande quantidade desses fungos. Então, às vezes, a pessoa pode estar lá com o seu sistema imune ok, mas ela inalou uma grande quantidade desse fungo, uma boa parte, muito desse fungo. Então, pode também acometer essas pessoas. Mas se a pessoa tiver com a imunidade legal, o que vai acontecer? Se ela inalou uma quantidade suficiente de fungo, beleza, seu sistema imune vai conseguir combater, beleza? Quais são os sinais ou sintomas dessa doença, né? Ela pode ocorrer tosse, dor no peito, falta de ar, suor, febre e perca de peso. Como vai ser o tratamento da histoplasmose? O tratamento, quando a pessoa é saudável, a infecção por esse fungo pode desaparecer sem qualquer tratamento específico. Lembra? Se a pessoa estiver com o sistema imunológico legal, ela pode desaparecer sem nenhum tratamento específico. Agora, no entanto, quando se tem um caso mais grave, principalmente quando a pessoa tem o seu sistema imunológico comprometido, o médico ele pode recomendar o uso de antifúngico sistêmico, como itraconazol, cetoconazol, anfotericina B, por exemplo. Por quê? Esses medicamentos eles vão evitar que esse fungo atinja a corrente sanguínea. Então, se ele não atingir a corrente sanguínea, ele não vai conseguir chegar em outros órgãos. Então, fazendo com que não haja complicação por causa dessa doença. Mas, se a pessoa não seguir o tratamento correto, o que pode acontecer? Esse fungo ele pode cair na corrente sanguínea e pode acometer outros órgãos, fazendo com que haja uma grande complicação para essa pessoa. Beleza? Deu para entender um pouco sobre a histoplasmose? Então vamos continuar. Bom, nós iremos falar agora sobre a candidíase. A candidíase ela também é uma doença que ela vai ser causada por fungo. Qual vai ser esse fungo que causa esse tipo de candidíase? Pode ser a Candida albicans, a Candida tropicalis e outras espécies de Cândida. Mas o mais comum vai ser a Candida albicans, ela que vai ser a mais comum por causar essa doença por esse fungo. Não quer dizer o que? No organismo da mulher já existe uma pequena quantidade dessa cândida. Mas o que acontece? Quando há um desequilíbrio no corpo da mulher, ele pode provocar danos à saúde, né? Ele pode atingir as regiões mais afetadas, costumam ser quais? Os órgãos genitais femininos, mas ela também pode aparecer na pele, no reto, na boca, na unha, nas axilas, na garganta e ainda nos órgãos genitais masculinos, tá? A candidíase ela pode provocar vários sintomas, contudo os mais comuns são corrimento vaginal, aquele corrimento, sabe, vaginal de cor branca, dores durante a relação sexual, vermelhidão, inchaço na região íntima da mulher, né? Então, aqui, como eu coloquei aqui, ó, é um tipo de micose que afeta a pele da mucosa oral, porque pode ser a candidíase oral, e na vagina vai ser a candidíase vaginal, popularmente conhecida como miniliase e sapinho. Quais vai ser o agente causador? A Candida albicans e outros tipos de cândida.
A transmissão se dá através do contato com a secreção originada na boca, pele, vagina, dejetos de portadores ou doentes e de mãe para filho no momento do parto. Então, esses são os tipos de transmissão que podem ocorrer também. Tá? Quais os fatores de risco? Os fatores de risco são na gestação, que a mãe pode passar para o filho. No caso de pessoas que têm diabetes, pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, né? Ambiente hospitalar, roupas apertas, calças em relação às mulheres, duchas vaginais em excessos. Quais são os sintomas da candidíase? Como a gente já falou, corrimento vaginal, aquele corrimento branco e espumoso, púrido na vagina, intestino, forte odor vaginal, hiperemia e edema vaginal, dispareunia ou dor na hora do ato sexual. Os sintomas da candidíase oral sapinho, presença de placa esbranquiçada na boca, né? As complicações pode causar esofagite, endocardite e infecção sistêmica. Como se é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feita a coleta da secreção da lesão para se avaliar e é feito o quê? Um exame de cultura. Beleza? Candidíase. O tratamento com medicamento ela é feita com nistatina, cetoconazol, fluconazol. Qual que é a forma de se prevenir a candidíase? Lembrando que ela também pode ser por ato sexual, o uso de preservativo, né? O uso de medicamento apenas com prescrição médica, higiene íntima adequada. Mulheres devem evitar o uso de calças apertadas e a gestante ela deve se fazer o pré-natal. Então, quando eu falei para vocês que a candidíase ela faz parte a mulher ela tem pequena parte, o que acontece? Vamos ver se eu consigo explicar aqui para vocês. Então, suponhamos que aqui é a candidíase. Então, a mulher ela tem aqui a candidíase. Suponhamos que, como ela já faz parte, a mulher tem uma pequena quantidade, então essa candidíase ela não vai sofrer alteração nenhuma, beleza? Então, isso aqui não vai causar dano nenhum à mulher. O que acontece? Quando a mulher tem um desequilíbrio no seu organismo, no seu corpo, o que acontece? Em vez de ter uma pequena quantidade, ela começa a se proliferar, ela começa a ter mais candidíase, tá vendo? Ela começa a se multiplicar, ela começa a ter bastante. Então, o que acontece? Ela tem que tratar essa candidíase antes que evolua. Aí começa a ter corrimento, né? Começa a ter tudo aqueles sintomas que a gente falou. Então, geralmente, a mulher vai lá, ela pega aquele sabonete íntimo, porque tenta regularizar o pH, porque quando se tem um pH também alterado, no caso da mulher nas suas partes genitais, se tem alteração no pH, essa candidíase ela pode se proliferar e é onde vai ocorrer aquele corrimento esbranquiçado e tudo. Então, o que o médico vai fazer? Ele pode passar um creme vaginal para tentar eliminar esse fluido, né? Começar a eliminar a candidíase que ali estava, né? Então, o tratamento pode ser feito com fluconazol por via oral ou pode ser feito também com creme vaginal, tentando eliminar ao máximo aquele tanto de candidíase que começou a passar, que começou a afetar o seu corpo. Por que ela começou a afetar o seu corpo? Porque houve um desequilíbrio. Pode ter aumentado a quantidade de pH vaginal também e pode assim ter feito com que essa candidíase ela
se prolifere. Tá? Lembrando que a mulher ela tem uma pequena quantidade. Em pequena quantidade, ela não vai fazer efeito. Mas quando se tem uma proliferação desse fungo, né, no caso da candidíase albicans ou as outras candidíases, ela vai começar a apresentar aqueles sintomas que a gente falou. Vai começar a apresentar corrimento na região vaginal e dor na hora do ato da relação sexual e por aí vai. Beleza? Deu para entender um pouco mais sobre a candidíase? Bom, a gente vai falar sobre a criptococose. O que é a criptococose? É um processo infeccioso causado por um fungo, né, no caso uma levedura, que ele afeta o homem e os animais. Esse fungo ele é encontrado em folhas, troncos de árvores, frutas secas, cereais e até mesmo em solo contaminado por fezes de pombos, tá? E são também raramente por morcego. Então imagine, por que falam que pombo traz muita doença? Então o cocô do pombo, as fezes do pombo, ela pode contaminar esse solo, ela pode contaminar a pessoa também. Então você imagine que a gente tem uma caixa d'água, suponhamos aí que você tem uma caixa d'água lá destampada. Olha o grande perigo. E nessa região onde você mora, passa muito pombo. O que acontece? Sem que esse pombo está passando e pum! Defeca ou caga na sua caixa d'água. E esse cocô de pombo entra em contato com sua caixa d'água. Tá vendo o grande problema? Por isso que fala que pombo é um rato um rato de asa, que o pombo ele também pode transmitir muitas doenças. Uma das doenças que o pombo pode transmitir é a criptocose, né? Então, a criptocose, qual vai ser o agente causador da criptocose? Vai ser o Cryptos neoformans cryptogat. A transmissão ela se dá através da inalação da levedura presente no meio ambiente ou contaminadas por fezes de pombo. Tem até, não sei se vocês já assistiram um episódio no Dr. House que fala de um paciente que ele apresenta uns sintomas lá e quando vão descobrir a casa dele tinha pombo e o pombo cagava na caixa d'água dele. E só assim que descobriram que ele tinha criptocose. Bom, o grande fator de risco são para pacientes imunodeprimidos e imunodepressivos. São mais suscetíveis a adquirirem essa infecção. A complicação causada por esse fungo pode migrar para os pulmões, causando pneumonia para o sistema nervoso central, causando meningite criptocócea, podendo causar a morte, né? Então, como alguns outros fungos, ele pode cair na nossa corrente sanguínea e migrar para o pulmão. Tá ok? Bom, quais são os sintomas da criptocose? Sintomas: cefaleia, febre, rigidez na nuca, confusão mental, náusea, emenese, fraqueza, alteração da visão. Se você vê, alguns desses sintomas pode ser bem parecido com o da meningite. Então, às vezes, o tratamento pode acabar sendo errado, né? Às vezes a pessoa pode ter uma meningite criptocócica e pode ser tratado, e a pessoa ou o médico pode estar tratando aquela meningite como uma meningite bacteriana, né? Para vocês verem o que pode acontecer. Qual vai ser o diagnóstico? O diagnóstico vai ser coletar o líquido cefalorraquidiano, né? Vai fazer uma evidicação do criptococo pelo uso de tinta da China Nakin, que torna visíveis as leveduras. Então, é uma tinta que você usa que ela vai tornar visíveis as leveduras, né? Vai se tornar mais visível. Se tiver um tempo, eu vou ver se eu consigo fazer essa luz para vocês entenderem como a gente pode visualizar esses fungos. Vamos ver se na aula prática a gente consegue fazer isso. Os sintomas da pneumonia criptóxica
esterotóris respiratório, coriza mucopurulenta, né, ou mucosanguinolenta, dispneia, nódulos no pulmões. O diagnóstico é raio-x de tórax, biópsia do nódulo pulmonar, né? A criptose, qual que é o tratamento? Anfotericina B e fluconazol. Como se pode prevenir a criptose? Fazer o controle da população de pombos e morcegos, né? Aí você vai lá e fala, pô, vamos matar todos os pombos e morcegos. Então você tem que controlar a população de pombos e morcegos. Você limpar, higienizar bem os alimentos, umidificar e limpar os locais com presença de fezes de pombo. Então, para vocês verem que a fezes de pombos é um grande contaminante desse fungo, né? E ele pode causar muita criptocose. Então, tem gente que vai lá e alimenta os pombos. Então, quando você alimenta um pombo, você chama mais pombo, correto? Então, muito cuidado com isso. É como costumam dizer, os pombos são ratos de asa. Então, olha uma das doenças que o pombo pode trazer, né? Bom, gente, então eu só vou passar uns exercícios para vocês resolverem. A nossa aula a gente vai encerrar por aqui. Na semana que vem, só reforçando, a nossa aula vai ser presencial. Vamos ter prova já na primeira aula presencial. Vou aplicar a prova de vocês. Tá ok? Não esqueçam do seu álcool em gel, não esqueçam da sua máscara e não esqueçam da sua garrafinha de água, tá ok? Então a todos muito obrigado, espero que tenham boa aula e não esqueçam de responder as questões que estão na apostila, beleza? Então desde já agradeço a todos, né, e tenham bons estudos.